Mas quais são as coisas que você pode, tipo assim, cara, sei lá, se eu tirar as 3 coisas que separaram um do outro. Eu acredito que, bom, primeiro, né, eu fui agraciado por Deus para que isso acontecesse, eu tive essa permissão, né, e de alguma forma eu fui o primeiro a chegar lá e que mais e mais pessoas possam chegar nesse valor de faturamento e impactar a vida das pessoas, né. Mas eu acredito o seguinte, quando eu vejo o mercado digital, eu vejo, e aí como qualquer outra coisa na vida, as pessoas, elas esperam que esse resultado ele venha num curtíssimo prazo, as pessoas esperam que esse resultado venha de forma não dolorosa, sem nenhum tipo de intempéries ao longo do caminho, e as pessoas são muito pouco intensas em fazer aquilo até que dê certo. Então tem uma camada muito grande de hedonismo, ou seja, o prazer, eu preciso ter prazer, não posso ter frustração, não posso ter dificuldade, então eu vejo que as pessoas elas têm uma tônica muito grande em eu preciso fazer uma incursão, em tentar alguma coisa, e se o resultado não vem, eu já tenho como problema, e aí eu já fui rejeitado pela minha audiência, fui rejeitado pelas pessoas que não compraram o produto, e aí aquilo me gerou um nível de dor, e eu não quero repetir aquele processo. Eu tenho zero isso. Quando eu tenho zero isso, não quer dizer que eu nasci desse jeito, como eu veio de fábrica. Eu precisei desenvolver isso na minha vida para dar certo. Porque lá atrás eu era muito assim. Se alguém dissesse um não, eu tinha muito a questão de baixo merecimento, de muito medo de ser rejeitado pelas pessoas, ser criticado pelas pessoas. Mas a minha mentalidade mudou e eu falei, eu vou fazer esse troço, e quando eu digo esse troço é qualquer outra coisa na vida. Mesma coisa que eu aplico pro jiu-jitsu, mesma coisa que eu aplico para negócios novos que a gente começou agora, paralelo ao digital, como por exemplo negócio de barbearias. Eu vou fazer isso aqui com intensidade, eu vou descobrir erros, eu vou cavar problemas, e quando eu encontrar esses problemas eu vou achar gente que vai me ajudar a solucionar. Só que eu posso fazer isso, começar coisas e ser pouco intenso. Só que isso não vai me gerar problemas suficientes, descobertas de erros suficientes para que eu possa evoluir. Então é comum, por exemplo, a pessoa vai lá, beleza, vou criar meu produto digital, ou vou empreender, ou vou fazer qualquer coisa, vou emagrecer. E a pessoa vai lá e faz uma ação, e ela vai até o ponto que ela vai, escorrega e fura a dieta. E essa pessoa fala, agora eu vou comer tudo, que acabou a dieta, acabou tudo. Ou então o cara vai lá, pega o produto, organiza uma audiênciazinha, bota 300 pessoas num grupo de WhatsApp e fala, agora eu vou fazer a minha aula. E a pessoa faz a aula e a aula é uma bosta. Como toda primeira aula de venda é uma bosta. O pitch é uma bosta, a aula é uma bosta, o que você mandou no grupo de WhatsApp é uma bosta, como sempre. E aí essa pessoa tem uma primeira ação, não dá certo, e ela fica traumatizada com aquilo. Ela fala, não quero passar por essa dor de novo. E aí ela vai tentar de novo, depois de 6 meses, 12 meses ela vai tentar de novo. E ela perdeu a chance de, em um ano, ter feito 12 tentativas, ou seja, cavado 12 erros, 12 microfalhas, que vão talvez surgir 30 problemas que ela poderia corrigir, e daqui a um ano essa pessoa faz de novo e bota R$1 milhão no bolso. Então a ausência de intensidade, eu tenho muito isso da intensidade, a gente vai em mastermind junto e tal, e eu vejo alguém falando alguma coisa lá na frente. Eu não espero sair do mastermind para dar um comando para alguém da minha equipe começar a implementar aquele troço, eu gosto de implementar, porque eu não quero ter o sucesso, eu quero encontrar uma falha, eu quero encontrar uma coisa que não deu certo para que eu corrija e aí comece a dar certo. Então acho que eu sou muito mais viciado em encontrar coisas que não dão certo e corrigir essas coisas, do que buscar a coisa que dá certo de fato. Porque pra mim é uma mecânica inversa. Se eu começar a fazer coisas que não vão dar certo, eu vou começar a entender porque que não tá dando certo, eu vou corrigir essa rota para que comece a dar certo. Agora está acontecendo o meu negócio. Tem coisa que a gente está percebendo que não está funcionando. Eu falo, olha só, depois de um bom tempo descobrimos algumas coisas bem interessantes aqui. Que a gente vai corrigir a rota para o próximo ano. Que vai ter alguma mudança de posicionamento, vai ter produtos que a gente vai reduzir o foco, aumentar o foco nos produtos. A gente está aprendendo isso. Por quê? Porque a gente teve, nesse ano, algumas dificuldades, algumas descobertas, algumas vitórias que a gente teve. Então a gente tem que ir ajustando isso. Então acho que se a gente fosse colocar, seria... as pessoas, elas buscam demais o prazer. Acho que isso é uma coisa. As pessoas têm que buscar esse desconforto de forma proposital. E empreender é a jornada mais incrível para isso. Empreender é a jornada mais incrível para isso. Se casar é uma jornada incrível para isso, porque você vai ter que viver em função de se lapidar para uma outra pessoa, se sacrificar para uma outra pessoa. E a questão da intensidade. Façam com intensidade. As pessoas não fazem com intensidade. Elas fazem uma vez e não funciona. Depois a gente pode até falar como é que foi minha jornada de sair de... Quando eu fazia ali a abertura de carrinho e tudo, e fazia... 30, 50 mil para a decisão que eu tive, e aí numa janela de 4 meses eu fiz meu primeiro R$1 milhão líquido. E tem total conexão com intensidade. Exatamente isso que existe. Às vezes é comum a galera que começou a ver mais depois da pandemia o mercado, fala, cara, esse cara o Wendel, o cara explodiu do nada. Aí eu lembro que assim, eu tive a chance de ser seu gerente de contas lá em 2017, você fazendo evento em Campo Grande para 2.000 pessoas, em Cuiabá, em Goiânia, Sim. Em Vitória. Eu falo, cara, não foi do nada, velho. O cara tá fazendo evento presencial todo mês, no Brasil inteiro, pra um tanto de gente. E era um nível que era... Cara, a gente teve um problema aqui com uma aluna que não conseguiu encontrar ingresso total. Então a intensidade e a atenção aonde dói também, né? Assim, não deixar, não ignorar essas dores. Sempre, quando a coisa era bem menor, eu cuidava dessas coisas menores. Hoje tem um time que cuida, mas sim, de dar atenção, porque aquela questão, a gente fala muito sobre isso, né? Conseguir olhar
para o que a gente faz e reduzir a quantidade de pessoas que passam por um processo traumático na obtenção da promessa que você fez. Então, como é que a gente pode olhar? Isso é uma coisa que eu fico brigando com o nosso time, né? É um time de CS e a gente tá lá, poxa, quantas pessoas chegaram na promessa que a gente fez? Como é que a gente faz para medir cada vez mais isso? Como é que a gente faz para garantir que as pessoas estão progredindo? Isso é uma tônica central. Top 3 problemas e desafios que a gente tem dentro do negócio, é olhar para isso e fazer com que a promessa que a gente fez aumente a chance do aluno chegar lá. Então, o nosso time de CS ele é orientado para isso. E aí as brigas são homéricas de como é que a gente mexe na metodologia, como é que a gente faz para aumentar a chance de todo mundo chegar onde a gente prometeu que a pessoa chegaria. Cara, vamos... Você falou um negócio muito interessante de ter feito uma virada de chave. Foi de fazer lançamentos de carrinhos que faziam ali 40, 50k e aí, num período curto, Sim. ter esse salto. O que foi que aconteceu para as pessoas poderem... Tá, existe uma época que eu tinha uma pessoa que me lançava. E essa pessoa que me lançava é muito curioso. E eu sou super a favor de lançadores profissionais quando eles encontram um especialista que está saudável. Porque muitas vezes o que acontece é a pessoa que é especialista quer encontrar um lançador para botar a culpa naquele lançador. Antes não dava certo por conta de outras questões. Agora não dá certo porque você não faz a parte que você não sabe fazer. Pronto, a culpa é minha, eu boto ela quem eu quiser, né? Então eu encontro um cara, um lançador que talvez não é tão profissional, ou um expert que ele é meio dodói, e aí as coisas não... E eu tava buscando um lançador para colocar a culpa. Nessa época. E aí claramente não deu certo, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa agência, essa agência lançava várias outras pessoas grandes pra caramba, que já faziam muitos milhões e tal. E eu era alguém lá, né? E aquilo ali claramente não dava certo, porque eu era sempre a quarta, quinta opção daquele pessoal, e eu mesmo culpava, aí era o prato cheio, alguém que não me prioriza e eu vou culpar. Então isso é bem comum. E aí o que aconteceu que eu falei, não estava bom, era uma coisa que a gente poderia estar fazendo 100 mil reais por mês, estava sobrando, sei lá, 15 para mim, 15 para ele, estava perde. Encerramos a parceria e eu falei, eu vou aprender a fazer essa jossa. Eu não sou burro, eu vou aprender a fazer esse troço. Não, eu sou capaz de aprender. Eu sou capaz de aprender. Perfeito. Eu não sabia fazer, sou capaz de aprender. Aí eu comecei a parar e falei, cara, o que precisa fazer? Pô, precisa saber editar vídeo, precisa saber mandar e-mail, precisa fazer esse negócio de tráfego aqui, precisa saber escrever. Isso aqui, escrever de forma persuasiva, um pouco, editar vídeo, vou aprender aqui. Tráfego era coisa que era fruta mais alta ali, mas parei e desenvolvi uma técnica básica de dois tipos de tráfego, funcionou. Eu vou fazer esse troço aqui. E aí eu passei um ano da minha vida me dedicada a aprender esse troço. Eu sentei e falei, eu vou aprender esse negócio. Mas assim, ela não tinha... Era assim, por exemplo, eu lembro que a Karina tava tirando o peru do forno. E eu tava subindo. E a minha família tava... Era Réveillon. Me aprontei antes, Karina tava lá terminando, e eu tava lá mexendo, editando o vídeo que, o ano novo vai virar, editando vídeo pra campanha. Não tinha final de semana, não tinha nada disso. E era uma época que tinha, não sei se era uma crença, mas que você tinha que virar tráfego perto da meia-noite, era uma coisa que tinha isso aí lá atrás. E sim, essa parada, né? Era uma loucura, você só mandíbula, não sei o que dizer, enfim, alguém contou essa mentira, e aí quantas noites eu tava lá meia-noite, Karina já dormindo pra poder virar o tráfego. Então assim, foi muito intenso durante um ano. Eu aprendi a fazer o troço. E aí o que acontece? Eu falei assim, eu vou fazer esse troço. E aí, muito interessante, porque na época eu não tinha Na época tinha um cara que fazia bons lançamentos, 2, 3, 4 milhões e tal, que era o Gustavo. E aí eu abri a página de captura do Gustavo Cerbasi, me cadastrei no lançamento dele. E aí, exatamente a mesma página, eu abri um criador de páginas, e onde estava escrito, eu copiava a mesma página, onde estava escrito dinheiro, eu colocava produtividade. Onde estava escrito investimento, eu colocava foco. Porque o meu programa de gestão do tempo, foco e disciplina era o método Cronos, né? Que faturei mais de 30 milhões com o método Cronos, ensinando gestão do tempo, foco e disciplina. E aí eu fiz exatamente, os e-mails que chegavam exatamente. Falei, cara, não tenho dinheiro para contratar um copy. Eu não sou um copywriter tão bom assim. E foi exatamente isso que eu fiz. E aí, rodei durante 15 dias, capturando pessoas, resolvi investir 15 mil reais, e aí coloquei pessoas em grupo de WhatsApp, chamei para 2 ou 3 lives que eu fiz em casa. Então eu editei vídeo, eu subi a página, eu disparei e-mail, programei lá o MailChimp com tantos e-mails no dia lá. Gente, isso tudo tem vídeo na internet, você aprende a fazer. Só que é o lance da intensidade, eu botei na cabeça, tomei uma decisão. E aí fiz a primeira ação de vendas, e aí foi 15 dias de captura, mais uma semana de carrinho aberto, foi 85 mil reais. Botei 15 mil, são 85. Falei, putz, vi a cor do dinheiro nesse negócio desse online. Aí qual é o ponto? Muita gente. E agora o que eu faço, né? Tem até a história do Érico, né? Que o Érico foi lá e pagou uma nota lá pro gringo, né? Assim, ajudar ele a melhorar o lançamento dele. Aí o cara falou, né? O Érico pagou essa nota e o gringo falou, repete. O Érico ficou puto, né? Mas depois era isso, né? E aí eu fui lá e fiz exatamente, mas eu não fiz exatamente o lance da intensidade. Eu fiz um mês, 15 dias de captura, 7 dias de carrinho aberto. Imediatamente depois eu comecei outra capção. Eu só mudei a data na página, data nos e-mails, os anúncios eu já tinha gravado sem data, porque isso eu busco eficiência para não ter, né? E aí rodei exatamente a mesma coisa, investi 15 mil, e aí foi mais ou menos a mesma coisa, 90, 92, muito próximo. Eu falei, caramba, de novo. Tem um padrão. Não, padrão na terceira, né?
E aí eu fiz o 3º mês seguido, fiz exatamente a mesma coisa, mesmos anúncios, mesma página, bum, de novo, chamei as pessoas e aí a gente fez também 85, 90 mil. Aí encontrei um padrão. Aí eu cheguei pra Karina e falei, amor, olha só, Karina minha sócia na vida, minha sócia em tudo, nos negócios todos, ela falou assim, caramba, eu falei, eu queria agora investir. Ela falou, quanto mais? Eu falei assim, por esses padrões aqui, se a gente conseguir escalar, às vezes eu queria colocar 200 mil reais. E aí colocamos 200 mil reais, e aí fizemos o nosso primeiro abertura de carrinho do Método Cronos, e foi quando a gente fez R$1 milhão líquido, né, líquido. E foi muito engraçado porque nessa época a gente estava começando a fazer uma graninha e tal, e eu fazia muita palestra corporativa, e a gente viajou para Buenos Aires. Primeira vez a gente foi para Buenos Aires e tal, e não dava para usar o celular direito, porque ficava batendo tanta notificação. A gente pegou o Java, meu aplicativo, que droga aí, Karina. Falei, pô, que problema bom, né? É horrível. E aí foi incrível porque mudou minha cabeça. E aí aquela coisa, eu fui lá, eu não tô dizendo para as pessoas fazerem desse jeito. Isso funcionou para mim. Eu tenho uma facilidade de aprender. Isso é bom, mas isso é uma desgraça também. Porque se você tem a capacidade de ficar aprendendo, você quer aprender tudo. E aí quando você construir um negócio grande, isso é um problema. Mas você tende a centralizar também, né? Você tende a centralizar, você tende algumas vezes a microgerenciar, você tende a ser chato com coisa que você entende. Isso é bom e é ruim. Eu tenho me forçado a aprender.